Fala pessoal, bem-vindo ao canal Só Mais Um Dev. Meu nome é João e no vídeo de hoje vamos trabalhar mais um pouquinho com o Clojure. Dessa vez, criando um projeto prático. Vamos voltar lá no tempo, na época dos antigos celulares que não eram smartphones, que a gente passava horas jogando aquele joguinho do Snake. Vamos desenvolver uma versão Snake em Clojure e aproveitar e mostrar alguns conceitos legais da linguagem para vocês. Bora lá! Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um projeto novo. Então eu estou utilizando aqui a versão Community do IntelliJ, com o plugin do Cursive. Então eu vou criar um novo projeto, vou escolher a opção Dapps e vou criar um projeto chamado Snake Closure, certo? Criei o projeto, está aqui, podemos começar a codificar. Nessa altura, você já deve saber que o Clojure trabalha muito bem com o Java. Podemos utilizar todos os recursos da linguagem Java dentro de um projeto Clojure. Para esse projeto específico, nós vamos trabalhar com a biblioteca gráfica Swing do Java. Então, todo o nosso projeto vai ser criado utilizando como parte gráfica as bibliotecas Swing do Java. Então, vamos começar. Eu vou começar criando um namespace for centralizar todo o nosso código aqui. Eu vou criar uma função main, que vai ser o entry point da nossa aplicação, e eu vou começar criando o nosso frame, nosso JFrame. Então, JFrame, assim que eu chamo um construtor do Java, e eu passo o nome Snake, certo? Mas eu preciso fazer algumas coisas nesse frame aqui. Eu preciso setar algumas propriedades dele para que ele fique visível. Como que eu faço isso? Como eu vou executar várias operações no mesmo objeto, eu posso usar o comando do do Clojure, então que ele recebe o objeto em questão, e aí eu consigo enfileirar as ações que vão ser feitas a partir desse objeto. Então eu vou setar eu vou chamar a função pack e vou chamar o visibility true, definindo a visibilidade. Outra coisa que eu vou fazer é definir qual que é a operação padrão quando eu fechar minha janela. Nesse caso, eu vou usar a constante do JFrame exit on close. Com isso aqui, eu já tenho o meu frame criado. Eu vou criar uma execução local de REPL para a gente conseguir rodar o nosso código. Então, chamei o meu REPL aqui, ele carregou. Eu vou carregar o meu namespace e vou executar a minha função main. Com isso, o meu JFrame já fica visível. Eu já tenho acesso ao meu JFrame, só que como ele está vazio, ele aparece pequenininho aqui no canto superior esquerdo. Para popular esse JFrame, eu vou adicionar um JPanel. Então eu vou chamar a função add do meu JFrame e aqui eu preciso passar um objeto do JPanel. Só que JPanel é uma interface. Eu preciso passar um objeto concreto que implemente essa interface. Então eu preciso usar essa função proxy, que vai receber quais interfaces eu estou implementando. Então, nesse caso, a interface é a JPanel. E aí, eu começo a implementar os métodos que eu preciso. O pre-size, que no meu caso vai ser uma dimension, a princípio de 800 por 600. E por fim, eu chamo um set focusable true. Com isso, eu já tenho algo para exibir no meu JFrame. Se eu rodar o meu programa novamente, carregando aqui, aqui eu cometi um erro de digitação, preferred size, certo? Então eu carrego novamente o meu panel aqui. E quando eu carrego, o meu frame já aparece
no tamanho que eu defini de 800 por 600. Legal? Para organizar um pouquinho o nosso código, eu vou criar um bloco de let, fazer um binding desse panel para que a gente separe o que é o panel do nosso frame. Então, eu só vou mover esse conteúdo aqui para dentro desse let. E aqui no meu edge eu passo o panel. Passo o panel para dentro e eu mantenho o meu código mais organizado. Outra coisa que eu vou fazer de mudança aqui, vocês perceberam, toda vez que eu fecho o meu navegador, eu perco a minha seção de REPL. Isso porque a gente definiu o exit on close. Então ele vai fechar o processo do Java. Então ao invés de dar um exit on close, vamos definir um dispose on close. Nós vamos parar o processamento do JFrame, mas o nosso Java ainda vai permanecer ativo aqui. Então vamos testar. Eu vou iniciar o meu código. Essa mudança que nós fizemos não deve afetar em nada o comportamento. E aí quando eu chamo o meu main, eu estou aqui, meu panel funcionando. Quando eu fecho, a minha seção Java continua aqui e eu não preciso reiniciar o meu REPL. O jogo Snake, ele é basicamente composto por uma cobrinha, um snake, e as frutas que a gente tem que comer para ir ganhando pontos no jogo, certo? Vamos começar pintando no nosso panel a figura da nossa snake. Começar a dar uma cara de jogo para nós. Então, dentro do nosso panel, eu vou chamar a função paint component e nós vamos chamar o construtor super da classe proxy super. E aí a nossa execução vai ser basicamente definir a cor do que a gente vai pintar. Então a nossa snake ela vai ter uma cor verde. Então eu chamo construtor color, vou passar as 15, 160, 70. Uma vez que eu tenho definido a color, a cor, eu posso chamar a função fillRect, que vai preencher um retângulo a princípio de 1 pixel, 1 por 1, no tamanho e na altura de 1 pixel, certo? Então, eu carrego essa minha alteração para dentro do meu REPL. Quando eu executo, eu tenho o meu pixel aqui. Porém, o nosso pixel é quase invisível, porque ele é um único pixel, a representação. O que a gente precisa fazer? Vamos aumentar a densidade desse pixel, seria a altura e largura desse pixel, né? Então, as primeiras coordenadas são os pontos onde eu vou pintar e as duas últimas são o tamanho do meu retângulo que eu estou preenchendo. Então, vamos aumentar para 10 e aí, assim, a gente consegue ver o tamanho ou consegue ver pelo menos a nossa snake na tela. Pronto. Temos agora a nossa snake na posição 1 no eixo X e Y, na cor verde. Legal. Vamos agora avançar e vamos também criar a nossa fruta, que é o objetivo do nosso jogo. Então, eu só vou definir uma cor diferente e vou usar o mesmo fill wrap. E aí, no eixo XY 2 e 2, também com uma densidade de 10 pixels. Carrego aqui, fecho o meu frame, rodo novamente e eu tenho a minha maçã e a minha snake. Mas perceba que a nossa fruta ela está sobrepondo a nossa snake, porque nós estamos trabalhando com densidades de pixels diferentes.
para nós representarmos os elementos, nós estamos dando uma densidade de 10. Porém, no nosso eixo x e y, nós estamos trabalhando com a densidade de 1. Então, por mais que eles não estejam no mesmo pixel, é como se eu estivesse dando um zoom nesses objetos, só que as coordenadas, quando eu dou o zoom, as coordenadas elas sobrepõem uma a outra. Então, o que a gente pode fazer? Vamos definir uma propriedade que a gente vai chamar de point size. Seria o tamanho dos elementos, né, que vão estar na nossa tela. Com isso, ao invés de eu preencher com 1 e 1, eu vou preencher com 1 vezes o nosso point size. E ao invés de ter 10 fixo, eu troco pelo nosso point size. Quando eu faço isso, vamos fazer isso para a nossa fruta também. Quando eu faço isso e rodo novamente, agora sim eu consigo ver separadamente a nossa snake e a nossa fruta dentro do nosso frame, ocupando posições diferentes. E aí a gente começa a perceber que a gente está repetindo o código nesse começo de implementação. Se vocês observarem, as linhas 13 e 14 são idênticas às linhas 15 e 16. A única diferença é que a gente está passando posições diferentes no eixo x e y e as nossas cores são diferentes. Então, vamos refatorar. Vamos criar uma função paint, que ela vai receber o nosso objeto graphical, a posição x e y e a nossa cor. O que essa função vai fazer? Ela vai fazer um setColor com a cor que nós estamos passando. Aqui vai ser o eixo x e o eixo y, certo? E agora, ao invés de eu pintar, ao invés de eu ter toda aquela função, eu tenho a posição que eu quero, eu passo a cor como variável e eu consigo parar de duplicar todo esse código aqui. Faço o mesmo aqui para baixo. E prontinho. Temos uma função refatorada, o comportamento permanece o mesmo. Continuando com as refatorações, eu acho que faz sentido agora nós movermos todo esse conteúdo do let, que já está grande, para uma função específica para o nosso Game Panel. Então, o nosso Game Panel vai ser responsável por implementar toda essa lógica. Começamos a segregar as responsabilidades. Então, o nosso main chama o nosso Game Panel, que é responsável por criar o nosso panel e pintar os objetos na tela. Como uma refatoração, não deve interferir no nosso comportamento, funcionando como esperado. Por enquanto, nós estamos imprimindo objetos fixos. Estamos imprimindo uma posição, passando uma posição no eixo x e y e passando uma cor. Vamos começar a dar nome às coisas. Vou criar uma função createSnake. Ela vai nos retornar um mapa contendo a localização da nossa snake e a cor da nossa snake. Com isso, aqui no nosso main, nós podemos definir a nossa snake e passar a nossa snake para o nosso panel
E ao invés de imprimir as posições fixas, nós podemos imprimir a nossa snake. Porém, o nosso código vai dizer que ele não conseguiu encontrar uma implementação de Paint com essa assinatura. Então, nós vamos criar a nossa definição, passando o que fazer quando a gente passar um objeto, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai obter x e y da location do nosso object e a gente vai chamar o paint passando x e o y e também a cor do nosso objeto. Não conseguimos resolver snake porque eu estou definindo o snake depois do panel. Eu preciso primeiro definir o nosso snake para poder usar ele como argumento. Com isso, o código permanece o mesmo, só que agora nós estamos dando nome aos objetos. E se a gente fez isso com a nossa snake, vamos fazer o mesmo com a nossa apple. Create apple. Vai ter um shape parecido, né? Ela também vai ter uma location. Da cor aqui embaixo. E da mesma forma que nós criamos o nosso snake, a gente também vai passar a apple para dentro do nosso panel. E o nosso panel vai saber como imprimir a nossa fruta, né? No caso, a nossa apple. Carreguei. E o comportamento permanece o mesmo. Mais uma refatoração realizada. Agora, a nossa função paint não precisa mais ter essas duas assinaturas. Podemos trabalhar com a mesma assinatura. Então, eu vou remover essa assinatura secundária e a gente sempre vai trabalhar com a nossa assinatura recebendo um objeto. O nosso color vem do nosso objeto. X e y também das coordenadas do nosso objeto. Carreguei, executei, funcionando como esperado. Só que a nossa Apple, a ideia desse jogo é que a nossa fruta apareça em lugares aleatórios. Nesse caso, a gente está definindo a posição 2 e 2 fixas. Para isso, nós vamos substituir e utilizar a função randomInt, que espera um limite. Então, a função randomInt ela vai retornar um inteiro de 0 até o limite que nós passarmos, excluindo esse limite. Qual que é o limite que nós temos para trabalhar? O limite da nossa tela, 800 por 600. Como a gente está usando ele fixo aqui, não consigo usar o mesmo valor para a nossa função randomInt. Então, eu vou criar os nossos valores de width e os valores de altura, 800 por 600. Substituo os valores aqui. E aí eu consigo passar
o meu random int esses valores de width e height. Random int. Fazendo isso, agora a minha fruta aparece dinamicamente. Espera lá. Por que ela não apareceu aqui na minha tela? E a resposta é porque nós temos um bug na nossa aplicação. Apesar do nossa tela ser de 800 por 600, a densidade de pixel é de 10. Ou seja, nós não exibimos 800 por 600 na nossa tela. Nós exibimos 80 por 60. Então, o nosso width não pode ser 800, ele tem que ser 80. Dada a densidade de pixel de 10, quando eu trabalho com 80, eu tenho o mesmo efeito. E o mesmo para a nossa altura. Com isso, agora, quando eu executo a minha aplicação e dentro do meu painel eu passo a considerar a nossa altura como sendo a multiplicação dos nossos valores de altura e largura pelo tamanho do nosso pixel, eu consigo atingir o mesmo efeito de tamanho de tela e eu elimino aquele bug de carregar minha fruta fora da tela. Então agora sim eu consigo ver a minha fruta carregando em qualquer ponto da tela. Agora que nós já temos os objetos gráficos na tela, está na hora de começar a dar animação para isso. Afinal, um jogo precisa de animação. Como que a gente faz isso, então, utilizando as bibliotecas do Java? O Java fornece para nós, dentro do pacote Swing, uma classe chamada de Timer. Essa classe Timer, ela é responsável por, dado um determinado tempo, ela executar uma ação dentro de um objeto gráfico. Então, vamos criar o nosso timer passando um delay de, vamos por 500 milissegundos e passando o nosso objeto panel para ele. E aí a gente vai startar o nosso timer. O que esse timer nosso vai fazer? Deixa eu só arrumar a indentação. O que esse timer vai fazer? Ele vai executar uma chamada, ele vai fazer uma chamada num action performed, que é um método que nós temos que implementar, e ele vai executar o que está naquele método action performed dentro desse intervalo que nós fornecemos aqui. Para que isso funcione, o nosso panel tem que implementar a interface Action Listener. E essa interface Action Listener, ela nos obriga a implementar o método Action Performed. E aí, vamos fazer o quê? Vamos imprimir na nossa tela o nosso Action Performed para ver se isso aqui está funcionando. Tá, nós importamos a classe Timer errada. Ela tem que ser importada do pacote Swing. Como a gente importou duas vezes, eu vou ter que reiniciar o meu REPL. Carrego novamente. E agora sim, o nosso painel está rodando e a cada 500 milissegundos nós imprimimos o Action Performed, que é a mensagem que nós colocamos dentro do Action Performed Method. Agora, ao invés de imprimir, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa movimentar a nossa snake, certo? Para movimentar a nossa snake, em teoria, eu preciso alterar a cada execução a posição da snake. Porém, em Clojure, todos os objetos eles são imutáveis. Eu não consigo mudar os valores dele, desde que
eu só consigo alterar os valores de um atributo, de um objeto em Clojure, se eles forem dos tipos corretos. Então, a primeira alteração que nós vamos fazer é trocar a nossa snake para ser uma referência, usando a chamada ref. Ela vai criar uma referência. Com isso, eu consigo atualizar os valores originais da minha snake. Então, eu torno a minha snake um objeto mutável. Dentro da nossa action performed, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma chamada na função que vai ser criada que chama update position. De quem? Da nossa snake. Então, a nossa update position recebe uma snake e faz um doSync. Para eu alterar uma referência, eu preciso fazer através da chamada doSync. E aí eu faço uma chamada do alter, ou seja, eu quero alterar a minha referência passando uma função, que no caso vai ser a nossa função move. A nossa função move também recebe a snake, certo? E o que ela vai fazer? Ela vai alterar a location da nossa snake. Vamos fazer uma demonstração pegando a localização da nossa snake. Aí eu vou desestruturar x e y da nossa location. E aí eu vou incrementar o valor de x e incrementar o valor de y. Essa é a nossa função move. Na verdade, eu vou incrementar o valor de x. Ela vai andar horizontalmente num primeiro momento. Tá? Então, a cada 500 milissegundos, nós vamos atualizar a posição da snake. Quando eu executo o nosso código, temos um erro aqui no pointer exception. E o null pointer exception aconteceu porque agora que nós trocamos o tipo para uma referência, sempre que eu passo esse objeto para dentro da nossa função paint, eu preciso dereferenciar ela. Então eu uso o arroba na frente para fazer essa dereferência. Carrego novamente. E tá lá. Mas você percebe que a nossa snake não está se movimentando. Nós estamos mudando a posição dela a cada 500 milissegundos, mas ela não está andando. Isso acontece porque nós não estamos repintando o nosso panel. Então, após fazer o update aqui, eu preciso chamar a função repaint para que o nosso painel entenda que ele precisa ser repintado a cada 500 milissegundos. Quando eu faço isso, eu começo a ter movimento. Estamos avançando com o nosso jogo. O próximo passo para o nosso jogo é permitir interação entre os jogadores e a interface. Para isso, o Swing oferece para a gente uma interface chamada Key Listener, que, quando implementada, permite que o nosso objeto gráfico escute qualquer iteração que a gente faça utilizando o teclado. Então,
Como a ideia é que nós joguemos utilizando o nosso teclado, as setas para cima, para baixo, direita e esquerda, eu vou implementar dentro do nosso painel a interface KeyListener, e para isso eu vou implementar KeyPressed e também vou implementar KeyReleased, que apesar de não ter função por hora, se a gente não implementa, nosso código começa a disparar exceções. Então, no primeiro momento, eu só vou imprimir qual é a nossa tecla pressionada, e aí a gente consegue ver isso funcionando na prática. Então eu vou imprimir o KeyPressed e vou utilizar o método getKeyCode passando o nosso evento. Por último, o que eu preciso fazer é, dentro do meu panel, eu preciso chamar um setFocusable, porque aí o nosso input já entende que o nosso painel está em foco, e eu preciso adicionar um KeyListener, passando o próprio panel. Com isso, assim que eu executo o meu código e passo a pressionar as teclas do meu teclado, eu consigo ver no console que tecla que eu estou pressionando. Isso vai servir para nós identificarmos qual comando o usuário está enviando para o jogo. Agora, com os nossos inputs sendo reconhecidos, vamos pensar um pouquinho como a lógica de movimentação ela vai funcionar. Atualmente, a cada action performed, nós estamos atualizando a posição através do update position. Nosso update position chama o move e, por enquanto, nós estamos incrementando o eixo X e mantendo o eixo Y. A ideia para que o nosso código esteja mais interativo é que cada direção que nós utilizaremos seja responsável por nos passar qual é a posição dentro do nosso eixo X e Y que vai ser atualizada, dado o comando que a gente pressionou. Então, para andar para a esquerda, basicamente, a nossa atualização é 1 ponto no eixo X e 0 no eixo Y. Essa é a função para a esquerda. Para baixo, a ideia é que a nossa mudança seja 0 no eixo X e 1 no eixo Y. Para a esquerda, é o contrário da direita. Então, ao invés de eu avançar uma posição no eixo X, eu avanço menos uma no eixo Y. E para cima, eu avanço 0 no eixo X e menos uma no eixo Y. Essa é a lógica que a gente vai utilizar para movimentar a nossa snake. Então, a nossa implementação começa da seguinte forma. Nada mais coerente de a nossa snake saber qual é a direção que ela está avançando. Então, dentro do map da snake, eu vou criar uma propriedade direction, dir, e ela vai começar 1 no X, 0 no Y. Isso vai fazer com que a nossa snake ande para a direita, certo? E aí, dentro do nosso update direction, na verdade, quando a gente pressionar uma tecla, eu vou fazer a chamada para uma nova função que a gente vai criar. Update directions.
passando a snake que eu quero atualizar e qual que é a nova direção. Como é que eu sei a nova direção? É baseada no key code que eu estou recebendo do meu event. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um set dirs e o nosso set vai ser responsável para, dado uma tecla, então, dado uma tecla do meu teclado, me dá qual é a posição que eu tenho que atualizar. Então, o nosso vkWrite, que é uma constante para a tecla da direita, vai atualizar 1 e 0, conforme a gente tinha visto ali no nosso diagrama. O keyEvent vkDown vai atualizar 0 e 1. O keyEvent vkLeft vai ser menos 1 e 0. E o keyEvent vkUp vai ser 0 e menos 1. E aí, por ser um set, nós conseguimos acessar ele como se fosse uma função. Então, quando eu chamo um set dentro do closure, passando um valor, ele tenta encontrar o valor que eu passei dentro do set e retorna o objeto em questão, ou new, se ele não encontrar nada. Feito isso, agora a gente atualiza, a gente cria a nossa função updateDirections, que ainda não existe. Ela recebe uma snake e uma nova dir. E o que ela vai fazer? Quando eu tiver uma nova dir, porque eu posso estar com uma tecla que não é uma tecla mapeada, eu vou chamar um doSync, porque a minha snake é uma referência. E eu vou alterar a minha snake passando a função turn e a nova direção. A função turn ainda não existe. Vamos criar a função turn, que recebe uma snake, a nova dir, e associa na snake, dentro do dir, a nova dir. Por último, aqui onde a gente está incrementando, dentro do move, sempre incrementando 1, a gente vai trocar isso aqui por uma outra função, que vai ser a função addPoints, passando a location e uma direção. Eu vou pegar a dir dentro da snake e vou criar essa função addPoints, que recebe a minha location e a dir. Ou seja, ela vai receber pontos. Então, como que eu faço para mapear isso dentro do Clojure? Eu coloco um e-comercial e pts, ele vai jogar todos os meus parâmetros dentro de uma lista. E aí eu uso a função apply, passando a função map, somando os pontos que eu recebi. O que isso vai fazer? Vai pegar a localização atual e somar o que eu estou passando como nova direção dentro, atualizando assim a direção da nossa snake. Então, quando eu carrego de novo a minha aplicação e agora faço uma mudança de direção, temos algumas exceções. Corrigindo a nossa implementação, pessoal, ao invés de um set, nós passamos um map. Então, a chave do nosso map, das direções, no caso, é a tecla e o valor é o resultado da nova direção.
Então, quando eu executo o nosso código, agora, e faço uma alteração de direção, a nossa snake se move como eu pressiono as teclas do meu teclado. Legal? Só que o nosso código, ele tem uma particularidade que eu considero um bug, particularmente, que é o quê? Quando eu estou jogando, se eu apertar a tecla para baixo, ela vai descer. Se eu apertar a tecla para cima, ela sobe. Mas eu não entendo que a gente possa voltar para o mesmo eixo que a gente está caminhando. A gente tem que fazer uma volta. A gente só pode pressionar novas direções se elas forem variar entre o eixo X e Y. Eu não posso atualizar a posição do meu eixo X 2 vezes sem ter atualizado a posição do eixo Y. Então, o que a gente vai fazer aqui? Dentro do meu move, do meu turn, que vai associar a nova direção, eu vou fazer uma checagem. Se a nova direção é uma direção permitida. Então, eu passo qual que é a direção atual e a nova direção. A direção atual, eu vou pegar, desestruturando aqui, da minha snake, certo? E, se for permitida, eu atualizo a direção. Se não for permitida, eu retorno a mesma snake sem mudar a minha direção. E o que o nosso método, nossa função allowedDir vai fazer? Então ela recebe a direção e a nova direção e ela vai retornar. Baseado no current x e o current y da minha direção, e o new x e o new y da nova direção, eu vou fazer a seguinte verificação. Tem que ser true a condição de que o meu current x não é igual ao meu novo x e o meu current y não é igual ao novo y. Com isso, eu sou capaz de evitar com que, indo para a direita, eu volte para a esquerda. Então, para ir para a esquerda, eu tenho que apertar para baixo e depois para a esquerda. E para ir para a direita, eu aperto para cima ou para a direita. Então, eu não consigo atualizar o eixo de X se a minha posição atual já estiver incrementando, né, o eixo X. Seguindo com a lógica do nosso jogo, agora que nós já conseguimos movimentar a nossa snake, nós temos que, quando a gente passar por cima da fruta, considerar aquela fruta como comida e gerar uma fruta num novo lugar, certo? Então, aqui onde nós temos o update positions, além de atualizar a posição da snake, nós também vamos atualizar a posição da nossa apple. Mas lembra que se eu quero atualizar a posição de um objeto, esse objeto não pode ser imutável. Então eu preciso também criar uma referência para a nossa apple. Então eu vou atualizar o nosso update position para também receber a nossa apple. E a lógica vai ser a seguinte. Dentro do meu update position, o meu doSync, a gente vai fazer o quê? Se a minha atualização é uma atualização resultante
da snake comendo a fruta, eu vou criar essa função eats, passando a minha snake e passando a minha apple. Se for o caso, eu vou atualizar. Eu vou fazer uma atualização na minha referência Apple, criando uma nova Apple. Essa Apple precisa aparecer num novo lugar. E eu faço um alter na minha snake da mesma forma. Se não for, eu simplesmente movo a minha snake. E o que a minha função eats vai checar? Dado uma snake e uma apple, se a location da minha snake for igual à location da minha apple, quer dizer que eu comi aquela fruta, certo? E aí, como eu virou uma referência, a minha apple, eu preciso referenciar ela aqui. Para facilitar a demonstração, eu vou diminuir o tamanho da nossa tela, tá? Eu vou criar uma tela de 20 por 20 para que o nosso frame fique mais reduzido e eu consiga facilmente mostrar esse processo da snake comendo a fruta. Então agora que eu estou aqui, se eu vou em direção à minha apple, e passo por cima, uma nova fruta é gerada. Então, eu consigo já comer a fruta e essa fruta ela é gerada novamente em um outro lugar. Estamos evoluindo bem com o nosso jogo. Mas, se você percebeu, quando a gente come a nossa fruta, a snake continua do mesmo tamanho. E a ideia desse jogo é que para cada fruta que eu coma, a minha snake aumente de tamanho, para começar a gerar dificuldade no jogo. Só que, atualmente, a nossa snake possui uma única posição. A localização dela é um único ponto dentro do nosso panel. Primeira coisa que eu preciso fazer para a gente começar então com essa nova funcionalidade é converter a nossa location para um body. Então a nossa snake ela para de ter uma localização e ela começa a ter um body que é uma lista de posições. Ela começa com uma posição, mas a cada vez que eu como uma fruta, eu incremento esse corpo para que a minha snake vá aumentando. Quando eu faço isso, algumas coisas começam a se tornar problema. O nosso paint aqui, ele está fazendo toda a lógica dele utilizando a nossa location. E então, como agora eu tenho uma lista e o nosso atributo chama body, eu não posso utilizar o paint do jeito que ele está aqui. Só que eu não consigo também criar duas assinaturas para o método paint com a mesma quantidade de argumentos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que o meu paint seja um método que, dado determinado atributo, um determinado tipo de parâmetro, ele se comporte de um jeito específico. Como que eu faço isso em Clojure? Clojure possui um recurso chamado de defmulti, que ele é muito parecido com o polimorfismo do Java. Então, eu crio uma função paint que vai receber o objeto gráfico, um tipo de objeto e qualquer outra quantidade de argumentos, e baseado no tipo do meu objeto, ele vai detectar qual a função que ele tem que executar. Aí o que eu faço então? Dentro do meu snake, eu vou criar um tipo que vai ser snake, e a nossa Apple também vai ter um tipo, só que Apple. Agora eu implemento o meu paint de acordo com o meu objeto. Eu converto esse paint que atualmente atende a nossa Apple
da seguinte forma. Então, o nosso def method do tipo Apple vai fazer a mesma coisa que ele faz atualmente. E a gente cria um novo método paint para snake que vai fazer a mesma coisa, só que repetidas vezes. Então nós vamos receber, ele funciona basicamente da mesma forma que o snake, só que ao invés de ele fazer isso uma única vez, ele vai fazer isso num laço de repetição. Então, a nossa location vai ser para cada posição do nosso body. Então, para cada localização dentro do body, a gente vai fazer a impressão da nossa location. A única diferença entre o Paint do Apple e o Paint da Snake é que o Paint da Snake vai executar isso através de um loop. Feito isso, nós precisamos agora verificar se o nosso its, ao invés de pegar a localização, agora ele pega um body e ele vê se o first elemento, o primeiro elemento do body, que seria a ponta, a head da nossa snake, se é a mesma da localização da nossa Apple. Agora, no meu move, eu vou receber um segundo argumento, além da nossa snake, que é o atributo grow. Esse atributo vai me dizer se durante a movimentação da minha snake ela está aumentando de tamanho ou não, ou se é só uma movimentação de espaço. Então eu recebo o meu body do meu dir. Aí aqui onde eu associo o novo body, antes eu trabalhava com uma única posição, então eu adicionava o ponto somente da localização. Agora eu vou fazer a adição do ponto do primeiro elemento do meu corpo. Certo? E aí, qual que é a grande sacada aqui? Como agora eu tenho uma lista, o meu novo body vai ser a concatenação desse novo ponto com o restante do corpo. Só que, se for uma ação de crescimento, eu passo todo o corpo para a nova propriedade body da minha snake. Se não, eu removo a última posição, que vai dar para nós o efeito de que a nossa snake está andando na tela. Então, dentro do meu update directions, se for uma ação fruto de eu estar comendo essa fruta, eu passo um growth para o meu sistema. Com isso, quando eu carrego e executo o meu código, algumas exceções estão acontecendo. O meu atributo growth, ele vem após um e-comercial, porque eu posso ou não receber ele. É aí, quando eu carrego o meu sistema, eu tenho a minha snake atualizando de posições. E aí, quando eu faço a captura da fruta, eu adiciono uma nova posição na minha snake.
E agora, ao invés de ter um body com uma única posição, eu tenho com duas. Quando eu capturo mais uma vez a fruta, três posições. Vou fazer mais uma refatoração no nosso código, porque na nossa função paint, como eu disse, elas estão fazendo a mesma coisa. A diferença é que uma faz utilizando um dual sec para várias posições do meu body e a outra faz para um único ponto. Então eu vou criar uma função viewPoint que vai receber o objeto gráfico, a location e a cor, e ela vai fazer exatamente o que esse código aqui faz. E aí, ao invés de eu chamar aquele monte de código repetido, eu chamo a minha viewPoint passando a location e a minha cor. E aqui embaixo faço a mesma coisa. Viewpoint, passando a minha location e a cor do meu objeto. E a gente para de ter aquele monte de código repetido. Vamos verificar se a gente não quebrou nada. Nosso código permanece funcionando. No final do nosso jogo, a lógica desse jogo é simples. Quando que a gente perde? Quando a head, a cabeça da Snake, bate no próprio corpo ou ela bate nas paredes da tela. Então, vamos implementar essa lógica. Aqui no meu update position, quando eu perdi, eu vou fazer o quê? Eu vou usar um JOptionPane, um showMessageDialog, aí eu preciso acesso ao frame, e aí eu digo que eu perdi. Você perdeu. Né? Eu não tenho acesso ao frame, então eu preciso receber ele dentro do meu Game Panel. Mas eu também não tenho um bind para o meu frame. Então eu vou tirar ele daqui, eu vou jogar ele aqui para cima. Então o meu frame agora está aqui e eu passo o meu frame no meu panel. Feito isso, precisamos agora implementar a nossa função lose. O que é a nossa função lose? Ela recebe uma snake. Quando que eu perco o meu jogo? Quando a head da snake ela ultrapassa o corpo ou a head ultrapassa a nossa tela, certo? Agora a gente cria ambas as verificações. A gente verifica se o nosso body a primeira posição do nosso body é a head da snake.
e o restante é o corpo. Então, o nosso método verifica o quê? Se o nosso body contém a posição, a direção do nosso head. Transformo ele num set para ficar mais fácil a verificação e eu implementei a verificação se a cabeça ela ultrapassa ou ela tenta assumir uma posição que o corpo está lá. Então, dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. E aí, por último, se ela ultrapassa a screen. Da mesma forma, né, nós temos a posição X e Y. Temos a posição X e Y do nosso body. E eu verifico se ela é maior que a nossa largura, se a posição X é maior que a largura, ou se a posição Y é maior que a nossa altura, ou se a posição X ela é menor que zero, ou se a posição Y é menor que zero. Essa é a verificação que nós fazemos. Agora, com isso, o nosso jogo já consegue identificar se a gente perdeu ou não. Vamos testar. Testando o nosso jogo. Estou jogando. Se eu bater no canto da tela, aparece um diálogo que eu perdi. Então, o Overlaps Screen está funcionando. Vamos testar o Overlaps Body. Perdemos. A head ultrapassou e ocupou a posição do nosso corpo. Ela trombou, então a gente perdeu. Um detalhezinho é que quando a gente clica em OK, ele entra num loop e a gente parece que sempre perdeu, porque a gente não está resetando o estado do nosso jogo. Então, o próximo passo é a gente implementar esse reset. Então, quando eu perdi, eu mostro o diálogo e aí eu chamo uma função reset game, passando a Snake e a Apple. O nosso reset game vai fazer um do sync e vai dar um reset na Apple, gerando uma nova Apple, e vai dar um reset na Snake, gerando uma nova Snake. Com isso, sempre que eu perder um jogo, o meu código volta para o estado inicial e eu consigo continuar jogando quando eu aperto OK. E com isso nós finalizamos o nosso jogo. Uma versão bem inicial do nosso jogo. Ela é passível de várias melhorias. Fica até um desafio para você, se você conseguir incrementar esse código. A gente pode, por cima, implementar um score. Podemos implementar um ganho de velocidade da Snake para cada fruta que eu como. A criatividade é o nosso limite. Então, fica um desafio aí se você gostou e quiser implementar uma melhoria desse jogo. Eu vou deixar o código do repositório aqui abaixo. Fica à vontade para fazer um fork, para mexer, para rodar. E é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, clique no botão se inscreva e deixe um comentário de engajamento. Tamo junto, até uma próxima.